Porque quando a gente chega no movimento pentecostal ou neopentecostal, todo mundo ensina que quem fala línguas é porque foi batizado com o Espírito Santo. Então é Paulo quem nos ajuda a sistematizar os dons espirituais. E ele vai dizer em 1 Coríntios 12 que os dons espirituais têm dois propósitos: edificar e instruir. Alguns ensinam que falar em línguas é evidência do Espírito, mas a Bíblia não ensina isso. Língua desconhecida não quer dizer que uma língua que não se fale em algum local. Se quer dizer uma língua que a pessoa que está orando não tem o conhecimento, né? E Atos 2 está descrevendo o momento em que eles recebem o poder do Espírito Santo. E lá em Atos 2 é dito que eles receberam o Espírito e falaram, que diz o texto? Outras línguas. Então aqui está um ponto que a gente tem que observar. O batismo do Espírito Santo é quando uma pessoa é cheia do Espírito. E quando isso acontece? Quando a pessoa se abre, se entrega ao Espírito. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida da pessoa. Qual é a evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Não é o falar línguas. A evidência que alguém está cheio do Espírito é os frutos do Espírito. Essa é a evidência. Então, quem tem o Espírito produz os frutos do Espírito. Agora, em algumas circunstâncias, Deus vai dar para os seus seguidores o dom de línguas. E em que circunstâncias Ele vai dar? Quando houver necessidade delas e quando Deus quiser alcançar alguém com o Evangelho. Por que é que os discípulos em Atos 2 falaram em outras línguas? Porque estavam reunidas em Jerusalém, segundo o texto, 14 nações que não falavam a língua dos discípulos. Tanto é que eles disseram assim em Atos 2, não são estes aí galileus os que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um deles falar em nossa própria língua materna? Então, que língua os discípulos falaram? Língua materna de alguma nação das que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, dom de línguas é a habilidade sobrenatural que Deus dá a alguém para falar uma língua com a qual ele nunca teve contato. E quando houver necessidade para isso. Então, os discípulos falaram línguas que eles nunca haviam estudado. E foi assim que o Evangelho foi pregado, e só naquele dia 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Alguns ensinam que falar em línguas é evidência do Espírito, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a evidência de que alguém tem o Espírito são os frutos do Espírito, que nós lemos outro dia em Gálatas 5, 22 e 23. Não sei se eu respondi sua pergunta. É isso, Tiesa? Cíntia, né? Isso. É que sempre na igreja eu ouvi falar que a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas, né? Aí trouxe dúvida agora, assim, porque em 1 Coríntios 14 diz, porque se eu orar em línguas desconhecidas, meu espírito ora bem. Aí o que ele quer dizer com isso? Língua desconhecida não quer dizer que uma língua que não se fale em algum local. Se quer dizer uma língua que a pessoa que está orando não tem o conhecimento, né? Então você vai ter em 1 Coríntios um caso singular onde o apóstolo Paulo está lidando com uma falsa manifestação do Espírito Santo. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Quando você lê as duas cartas de Paulo à igreja, você vai descobrir que tinha gente lá que ia para a ceia e se embriagava de tanto beber vinho. Você vai ver que tinha incesto dentro da igreja, filho tendo um relacionamento com mãe. Você vai ver que há adultérios, prostituições. Era uma igreja muito difícil. Quem sabe a igreja mais difícil que a gente conhece no Novo Testamento é a igreja de Corinto. E Paulo escreve 2 cartas para corrigir o procedimento dessa igreja. E tinha gente que estava falsificando
o verdadeiro dom de línguas. Aí Paulo começa a argumentar com eles e vai ter um momento que Paulo diz assim: vocês sabem que eu falo línguas, mas eu prefiro falar algumas palavras que todos entendam a falar milhares de palavras que ninguém entende. Então é Paulo quem nos ajuda a sistematizar os dons espirituais. E ele vai dizer em 1 Coríntios 12 que os dons espirituais têm dois propósitos: edificar e instruir. Então, dom espiritual é dado para isso, edificar e instruir. Então, se não está havendo edificação e instrução, o dom espiritual não está servindo para o seu fim. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, não apenas para um texto, mas para todo o Novo Testamento, a gente descobre que houve momentos em que as pessoas falaram línguas. Há momentos claros que vai dizer que ali haviam pessoas que precisavam ser evangelizadas e que não falavam a língua dos apóstolos, como por exemplo em Atos capítulo 2. Você vai ter outras ocasiões que vai haver o dom de línguas, mas não se menciona ali que haviam pessoas que falavam outras línguas. Bom, a gente subentende que se o dom foi dado, é porque havia necessidade. Porque deixa eu perguntar para vocês, que necessidade tem Deus agora de me dar o dom de falar, por exemplo, numa língua russa? Se todos vocês entendem o português, por que Deus vai me fazer falar uma outra língua que não é a língua que vocês entendem? E quando hoje existem manifestações em muitas igrejas, pretensos dom de línguas, a pergunta que eu faço: a língua que está sendo falada ali é materna de qual nação? É o inglês? É o japonês? É o chinês? É o coreano? Que língua é aquela? Aí você, quando entrevista as pessoas, e eu já entrevistei várias, a resposta é a mesma: eu não sei o que eu falei. Você fala línguas? Fala. O que você fala? Eu não sei. A pessoa não sabe o que ela falou. Se eu não sei o que eu estou falando, e se quem está ouvindo não entende, como é que nós podemos preencher os dois requisitos que Paulo dá para nós, de que o dom espiritual tem que edificar e tem que instruir a igreja? Então nós temos que pensar com mais carinho a respeito desse assunto. Agora, pastor, por que então que as pessoas falam? Eu vou dizer para você. Porque quando a gente chega no movimento pentecostal ou neopentecostal, todo mundo ensina que quem fala línguas é porque foi batizado com o Espírito Santo. Eu já vou te dar a palavra, Fernando, pode perguntar. Já respondeu. Então, ensina-se no movimento que todo mundo que fala línguas é porque foi batizado com o Espírito Santo. E quem não fala é porque não foi batizado. Aí a pessoa se sente numa pressão tão grande por falar, que em dado momento, em algum momento da vida dela, ela vai começar a falar coisas que nem ela mesma entende. Agora, isso acontece por quê? Porque a pessoa, na sinceridade dela, está buscando seguir a orientação que é dada do púlpito por pastores. Então, ela, na sinceridade dela, acaba falando. Agora, o que ela falou? Ela mesma não sabe. E o que a gente deduz? Que ela falou por uma pressão de grupo, porque todos estavam falando e a pessoa acabou falando também, no desejo que ela tem de ser batizada pelo Espírito Santo. Sim, Fernanda. Então, mas, por exemplo, eu tenho irmãs na minha igreja muito sinceras em oração, em busca em Deus. Elas buscam muito o Senhor e a presença do Senhor, tanto na palavra quanto em oração, e elas falam em línguas estranhas, que realmente não é língua nenhuma de nenhum país, né? São línguas estranhas, e eu já fiz esse questionamento uma vez. Como que você sabe o que está sendo dito, né? Aí a resposta foi que é uma voz interior que revela algo para aquele momento. Mas é uma voz que fala com ela interiormente, né? Aí eu falei, mas você tem certeza que isso realmente vem, né, do
do Espírito Santo, aí ela crê fielmente que é do Espírito Santo. Então ela diz que é uma voz interna que fala com ela e ela revela essa palavra em línguas estranhas, mas não é nem o alemão, nem o inglês, né? É uma língua estranha. Então eu falo assim, e são pessoas que eu tenho certeza que são sinceras em busca de Deus, em ajudar o próximo, né, a conhecer a palavra. E o que significa? Por que isso, né? É o que eu acabei de dizer para você. Não quer dizer que a pessoa que fale não seja uma pessoa sincera. Até porque ninguém está aqui para julgar ninguém. O que eu estou dizendo para você é que a palavra estranha que você usou e que se usa no pentecostalismo, língua estranha, ela não tem na Bíblia. Na Bíblia não existe a palavra língua estranha. O que tem na Bíblia é outras línguas. Então essa palavra outro que nós já estudamos hoje, alós e heterós, outra língua, é isso que se tem na Bíblia. Estranha não se tem. E eu volto à questão do apóstolo Paulo, que é quem sistematiza melhor os dons espirituais, porque Paulo apresenta 3 listas para nós. 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Nesses 3 capítulos, Paulo ensina a respeito dos dons espirituais. E aí eu volto a dizer, qual é a finalidade que Deus vai fazer você falar uma língua que nem você nem ninguém entende? Por que motivo? Você vai falar isso para quê? Quando a gente entende que dom de língua na Bíblia é a capacidade de falar uma língua que você nunca entrou em contato com ela e com a finalidade de pregar o Evangelho, de instruir as pessoas. E o melhor modelo que nós temos na Bíblia é a primeira ocorrência em Atos capítulo 2. O Espírito Santo foi dado com que finalidade? Não existe a palavra estranha no original. Não existe língua estranha. O Espírito Santo havia sido prometido por Jesus. E Jesus, quando ascendeu aos céus, está aqui no capítulo 1 de Atos, ele diz para os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos 1, verso 8, que é um verso que todo mundo conhece, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, até aos confins da terra. O Espírito Santo foi dado com que finalidade? Para que os discípulos fossem testemunhas de Cristo, para que o Evangelho fosse pregado. Então, a dádiva do Espírito Santo, nesse momento, inaugura o ministério do Paráclitos, do Consolador, do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Cristo foi assunto aos céus e enviou o Espírito. E o Espírito veio para continuar a obra que Jesus havia iniciado. E uma das coisas que o Espírito começa a fazer é a distribuição dos dons. Por isso que Paulo vai ensinar. É o Espírito Santo quem distribui os dons conforme lhe apraz. Então está claro em Atos capítulo 2 que o dom espiritual é dado como função evangelística. E aqui eu volto à pergunta que foi feita há poucos instantes atrás a respeito do dom de línguas, onde em alguns ambientes se falam aquilo que não é inteligível. A primeira afirmação que eu queria fazer para você, com base no que eu tenho estudado até hoje na minha vida, é que dom de línguas não é uma língua ininteligível. O autêntico dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua com a qual ele nunca teve contato. Esse é o ponto principal que eu queria dizer para você hoje. Se você for aqui para Atos capítulo 2, eu queria que você desse uma olhadinha em alguns versos comigo. Primeiro no versículo 5, Atos 2, verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Todas as nações debaixo do céu. E se você vai para o versículo 15 a 17, você vai encontrar
Antes, porém, aqui mesmo no versículo 6 em diante, começa a fazer uma relação a respeito da língua que eles ouviram. No verso 6 diz assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, ali os apóstolos pregando, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Própria língua. E aqui no versículo 8, vem uma pergunta. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Versículo 9. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia e mediações de Cirene, romanos que aqui residem, judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O texto é claro. Os discípulos receberam o Espírito Santo é quem distribui dons espirituais e deu para os discípulos ali no dia de Pentecostes o dom de falar línguas. Relembra que eu disse no início? Não existe a palavra estranha no original. Não existe língua estranha. Mas os discípulos começaram a falar numa língua que as pessoas entendiam. E aqui aparece o adjetivo língua materna. Os discípulos falaram nas línguas daquelas pessoas que ali estavam. Os discípulos não falavam a língua deles. Os discípulos, na conversa diária, na conversa íntima, eles falavam o aramaico. E algumas vezes, na liderança, na pregação, no ensino da palavra, em grego. Mas eles falavam o grego e o aramaico, não as línguas dessas outras regiões. E se você contar direitinho, você vai encontrar ali cerca de 14 nações. E cada um ouviu na sua própria língua materna. Isso é chave. É chave para você desvendar o mistério do Novo Testamento. O dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo dá para que alguém fale uma língua com a qual ele nunca entrou em contato. E o propósito principal de dar esse dom é evangelístico, é levar a mensagem para as pessoas. Deixa eu dar um exemplo para você. Suponhamos que eu esteja fazendo uma viagem e dentro de um avião senta ao meu lado um russo. E eu, desejoso de partilhar o evangelho com ele, mas sem falar uma única palavra russa, o Espírito Santo poderia dar o dom para mim. E eu conversar com ele como se eu estivesse conversando em português. Eu falaria com toda simplicidade e facilidade, e ele me ouviria em russo. Isso é o dom de línguas. Agora, se eu vou para uma igreja e todo mundo começa a falar e ninguém entende o que está sendo falado, não é uma língua de nação nenhuma, amigo, isso não pode ser o dom de línguas da Bíblia. Isso não pode. Paulo gostaria que todos tivessem o dom. Que dom? Dom de línguas. O dom de falar em línguas é inferior ao dom de profetizar. Quem fala está em espírito e em êxtase. Se eu vou para uma igreja e todo mundo começa a falar e ninguém entende o que está sendo falado, não é uma língua de nação nenhuma, amigo, isso não pode ser o dom de línguas da Bíblia. Isso não pode. Mas, pastor, aqui em 1 Coríntios 14 não fala de que quem fala em outras línguas, que fala a Deus, fala a mistérios. Veja, o que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 14 é tentando corrigir o rumo da igreja de Corinto, porque eles estavam fazendo um mau uso do dom espiritual que alguns receberam. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita. Haviam várias pessoas de várias nações.
E ali Deus deu o dom de línguas para que essas pessoas fossem alcançadas. Mas agora começou a haver muita confusão, porque dentro da igreja as pessoas começaram a falar em idiomas que os que estavam ali não entendiam. Eu vou dar um exemplo para você. Suponhamos que Deus me deu o dom de falar em russo para evangelizar aquela pessoa, e eu agora sei falar o russo perfeitamente. E eu vou então num culto para uma igreja de brasileiros e começo a falar russo dentro da igreja. Qual vai ser o propósito disso? O que essas pessoas vão aproveitar se ninguém entende russo? E você está lembrado que o propósito principal do dom espiritual é para edificar e instruir a igreja? Se não há instrução, então o que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 14, ele está tentando corrigir o rumo que a igreja de Corinto havia tomado. E ele vai em vários momentos falar justamente isso. Eu listei aqui, deixa eu achar aqui nas minhas pesquisas, alguns detalhes a mais a respeito dessa questão de 1 Coríntios 14, de como Paulo lidou, né, com essa questão. Eu anotei aqui pelo menos 12 pontos, eu queria passar com você rapidamente, com base em 1 Coríntios 14, que é o capítulo mais complicado para alguns, e Paulo diz assim: o propósito de Paulo em 1 Coríntios 14 é mostrar o lugar e a função do dom espiritual e advertir contra o seu mau uso. Então, primeiro, o dom de falar em línguas é inferior ao dom de profetizar. Primeiro ponto. No versículo 1, Paulo fala isso. Então, quando muitas igrejas dão uma ênfase enorme no dom de línguas, até colocam o dom de línguas como sendo evidência de que alguém foi batizado pelo Espírito, eu vou voltar a falar isso na terceira parte da live de hoje, amigo, isso não é bíblico. Isso não se sustenta pela Bíblia. Esse Paran e Seymour, esses que começaram o movimento pentecostal lá no final do século XIX, início do século XX, é que começaram a disseminar isto, que uma pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, fala em línguas, e isso se alastrou pelo Brasil inteiro. Isso não se sustenta à luz da Bíblia. Eu vou explicar melhor por quê. Por que não se sustenta? Mas voltando a 1 Coríntios 14. Quem fala em outras línguas se dirige a Deus e não a seres humanos, verso 2. Por quê? Porque se você fala em russo, em japonês, é claro que Deus vai entender o que você está falando. Mas e quem está ali e não entende essas línguas? Ele não vai ser edificado. Terceiro ponto, ninguém entendia o que falava em línguas, segundo o versículo 2. Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo mau uso do dom, começando a falar a língua no momento que não havia necessidade. E eu estou falando aqui de língua materna. Quarto ponto, quem fala está em espírito e em êxtase. Veja, algumas pessoas confundem essa questão de falar em espírito e estar em êxtase. Em Apocalipse 1, verso 10, você tem essa questão de êxtase de João, né? Quando ele diz, já achei-me em espírito no dia do Senhor, e ele começa a ter a revelação do livro do Apocalipse. Então, quando Deus se manifesta para os profetas, eles de fato ficavam em êxtase. E a pessoa pode ter um êxtase espiritual, e isso pode ser genuíno, pode ser autêntico, mas a pessoa começar a falar algo ininteligível, não ser língua de país nenhum, isso não se sustenta à luz da Bíblia. Um outro ponto, Paulo gostaria que todos tivessem o dom. Que dom? Dom de línguas, de falar uma língua materna de alguma nação. Um outro ponto, quem tinha o dom deveria orar para que pudesse alguém interpretar. Então, se tem alguém que fala o russo e ali também tem o outro que sabe interpretar, então esse podia continuar usando o seu dom se houvesse um intérprete. Mas se não houvesse intérprete, a mente fica infrutífera quando se ora em outra língua, indicando que a experiência não corresponde a um estado mental consciente. O dom deveria servir de sinal para os que não criam, não para os crentes. Então, os incrédulos, quando vissem aquilo, como aconteceu em Atos capítulo 2, não são esses aí galileus que estão falando,
como estão falando a nossa própria língua. Isso era um sinal visível do poder de Deus atuando. O dom deveria servir de sinal, então, para que eles crescem. Devia ser usado somente se houvesse intérprete. E ainda no versículo 39, Paulo diz que não deve ser proibido. O dom de línguas não deve ser proibido. Claro que não, deve ser incentivado. E certamente toda vez que houver necessidade, Deus vai dar esse dom. Agora tem que haver necessidade. Se eu estou numa igreja no Brasil e todos falam português, qual é a necessidade de Deus me dar o dom de falar japonês? Nenhuma. E se eu começar a falar um monte de coisas que ninguém entende, quem é que está sendo edificado e instruído? Amigo, isso não se sustenta à luz da Bíblia. E então vem a questão, pastor, peraí. Quer dizer então que essas línguas estranhas, né, que são estranhas mesmas, ou mesmo, né, que acontece dentro de muitas igrejas, onde ninguém entende ninguém, onde todo mundo fala ao mesmo tempo, onde não há intérprete, onde a língua que é falada não é de nação nenhuma, não é francês, não é alemão, não é russo. Isso não é o dom de línguas? Não. Não é. Com todo o carinho que você merece. E eu certamente estou falando agora para muitos amigos pentecostais. E talvez você fale línguas. Eu tenho mais de 25 anos de pastora. E já tive contato com muitos pentecostais. E quando nossos queridos irmãos ou alguns amigos pentecostais chegam à compreensão desse tema, e eles entendem o que a Bíblia ensina, eu faço uma pergunta sempre para eles. Você falou línguas na igreja? E muitos dizem, a maioria diz, falei vários anos. E eu faço a segunda pergunta. E o que é que você falava? A resposta até hoje, nesses 25 anos de ministério, tem sido unânime. Pastor, eu não sei. A gente não sabe o que fala. E por que não sabe? Porque é um êxtase que a pessoa entra nele. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu? Eu não estou em posição de julgar ninguém. Mas eu vim aqui para tentar ajudar. É para isso que eu criei esse canal na internet, para tentar ajudar. Amigo, você precisa buscar o Senhor com relação a esse tema. Porque se você é um daqueles que fala e não entende o que fala, isso não é dom de línguas. Acaba virando dentro da igreja uma balbúrdia, uma confusão. Ninguém sabe o que está acontecendo. E se não fosse só a questão da balbúrdia, da confusão, um monte de gente falando ao mesmo tempo que ninguém entende, em alguns movimentos você testemunha gargalhadas, risadas, pessoas caindo no chão, pessoas dançando, uma verdadeira confusão dentro da igreja. Paulo mesmo é quem ensina. Deus não é de confusão, e sim de paz. E tudo na igreja tem que ser feito com decência e ordem. Quando nós nos reunimos na igreja, nós temos que estudar a palavra. A Bíblia tem que ser estudada. As pessoas têm que compreender o que a Bíblia ensina, o que ela está dizendo. Tem muita gente sincera que fala língua estranha, que não é dom de línguas. Gente sincera. E sabe por que você fala? Porque você aprendeu que quando você fala, você edifica. Você aprendeu que quando você fala é sinal de que você foi batizado com o Espírito Santo. E por outro lado, pode ser que eu esteja falando agora para um crente que está dentro da igreja há 20 anos, 30 anos, e é frustrado, porque nunca conseguiu falar em línguas. E você se sente um crente de segunda categoria, não é verdade? Porque te ensinaram que se você é batizado no Espírito, você fala línguas. Amigo, amiga, eu venho aqui com todo carinho, em nome de Deus, dizer para você,
que isso não é verdade. Você pode sim ter sido batizado no Espírito e nunca falar em línguas, porque a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram batizadas, cheias do Espírito e não falaram em línguas. Você quer ver um exemplo? Maria era uma mulher cheia do Espírito, ela não falava línguas. Você quer ver um outro exemplo? Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva. Aliás, os 7 diáconos, a Bíblia diz que todos eles eram cheios do Espírito e eles não falavam em línguas. Então não existe essa história de que falar em língua estranha é evidência que você foi batizado. Não. Agora, quando você começa a falar, você entra num êxtase e que traz para você uma certa satisfação, um certo até orgulho espiritual, até às vezes um sentimento de superioridade, não é verdade? Ô meu amigo, como que a gente tem que aprender aos pés de Jesus? Isso não leva a nada. Dom de línguas é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato, para edificar e instruir a igreja, para evangelizar as pessoas. Esse é o propósito. E eu acredito que você é uma pessoa sincera. Eu sei que quando você fala, você sente a presença de Deus. Eu sei. Sabe por quê? Porque Deus olha a sinceridade do coração. Mesmo que algumas vezes estejamos fazendo coisas que não estejam na Bíblia. Deus é tão bom que Ele ignora certas coisas. É por isso que em Atos 17:30 ensina que eu e você, nós um dia seremos julgados pelo conhecimento que nós temos. E se você não conhece um tema, ou se você praticava uma coisa que você não sabia ser certa, Deus vai ignorar isso, viu?